Seja bem-vindo às oficinas Arte para a Alma. Se você está chegando agora no canal, pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores para você conhecer um pouco sobre o projeto Arte para a Alma, a minha trajetória, como eu cheguei até aqui, e fazer os primeiros exercícios para ir treinando o pontilhismo. Hoje, nós vamos fazer a nossa primeira oficina, onde nós vamos fazer um trabalhinho completo. Todo mundo sabe que eu moro no Mato Grosso do Sul, e aqui, nessa época do ano, a gente tem a floração dos ipês. E agora estão surgindo os ipês cor-de-rosa. Eles são muito lindos e muito inspiradores. Então, eu desenvolvi essa pecinha aqui, que eu vou ensinar para vocês nessa oficina. Então, junta o seu material e vem comigo aprender. Bom, então, para pintar o nosso ipê com pontilhismo, eu escolhi uma base de MDF em forma de coração. Mas se você não tem uma base de MDF em forma de coração e ainda está treinando na cartolina, no papel cartão, ou se você tem um MDF em forma de círculo, né, aquelas mandalas, ou quadrado, ou com qualquer outro formato, eu vou te ensinar a riscar um coração para que você possa fazer o seu trabalho, né, ir me acompanhando aqui e fazendo o seu trabalho, ok? Bom, então, para quem não tem o MDF em forma de coração, nós vamos riscar o molde de coração para aplicar sobre a superfície que a gente for pintar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar um compasso e riscar 2 círculos. No meu caso aqui, eu vou usar esse compasso com uma caneta preta, porque o grafite ele não vai ficar visível na filmagem, tá? Então, eu vou vir aqui, vou traçar 2 círculos. Tracei o primeiro. Vou colocar a pontinha do compasso bem aqui na lateral, para eu saber onde é o centro do próximo círculo, para ele ficar bem encostadinho um no outro. Vou traçar aqui o meu segundo círculo. Aí, eu vou pegar uma régua, tá? No meu caso, eu tô usando esse quadro aqui porque eu não tinha uma régua pequena, só tenho réguas grandes, aí ia ficar complicado aqui na área da filmagem. Então, ó, você vai pegar aonde encostam os 2 círculos, passar uma reta. E depois, nós vamos unir essa reta com o círculo. E dessa forma, então, nós já temos o nosso molde de coração. Mas, Silvia, eu não tenho compasso em casa. Não tem problema. Você vai pegar um copo, uma caneca, um potinho, uma tampa de alguma coisa, qualquer coisa circular que você tenha em casa, e você vai repetir o mesmo processo. Você vai riscar um círculo, o outro círculo bem do ladinho do primeiro. Ok? E o resto dos passos é igual. Vou passar uma reta bem aqui no meio, tá? Com qualquer régua que eu tiver. Se eu não tiver régua também serve alguma coisa retinha que você tem aí que possa te servir como guia. E pronto. Temos o nosso molde de coração aqui, tá? Daí, a gente vai recortar esse coração. A gente vai poder recortar esse molde e aplicar sobre a superfície que a gente for pintar, riscar em volta, né? E aí, a gente já tem a nossa área de coração para fazer a pintura que a gente vai fazer. Então, se você tá um pouquinho mais adiantada, você pode usar a sua base circular aí, e trabalhar uma moldura aqui em volta, e você já vai ter uma mandala com o coração no centro,
né? Ou se for uma superfície retangular, uma tela, então na tela a gente também pode fazer, também vai ficar bom. E aí vocês já sabem então como fazer. No nosso caso aqui, nós vamos usar o MDF em formato de coração. Bom, então voltamos aqui para o nosso coração. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é traçar o meio, achar um eixo central aqui do meu coração. E aqui eu vou escolher uma altura, mais ou menos aqui, assim, para eu dividir a minha área de pintura. Então, como nós vamos fazer o IP rosa, né? A gente tem uma parte que vai ser o chão e a parte onde vai ficar a nossa árvore, certo? Então, eu fiz essa divisão aqui e eu vou agora pintar o fundo, tá? Como que eu vou pintar? No fundo, eu vou usar as tintas PVA. Então, eu vou usar o verde musgo 513. Aqui, tá? Opa, sim. Verde musgo 513 para fazer o piso. E vou usar o azul celeste 503 para fazer o fundo do céu. Eu gosto do PVA para fazer fundo porque ele seca muito rápido. Então, ele é muito bom pra gente fazer trabalhos de fundo, assim. Eu prefiro o PVA para fazer pintura com pincelada e a tinta acrílica mesmo, né? Com a tampinha verde aqui, tá? Pra fazer os pontinhos. Então, quando a gente vai usar, tô usando o pincel chato, tá? Porque ele rende mais a pintura, em casos de superfície lisa, assim. Mas você usa o pincel que você tiver, porque é só o fundo. Então, a gente dá aquela molhadinha, seca o excesso, vem aqui na tinta, pode ser até aqui pela tampinha mesmo, não precisa mergulhar lá no pote. Não tem problema se não ficar retinho, gente, que depois a gente ajusta tudo, porque isso daqui é o fundo. Depois a gente vai fazer o pontilhado, né, o pontilismo por cima disso daqui. Então, não tem problema. Se ficar tortinho, se ficar manchadinho, porque os pontinhos vão cobrir tudo, tá? Então, aqui o nosso fundinho, a gente sempre tampa quando acaba de usar para a tinta não ressecar e não perder a consistência original dela, tá? Dou aquela lavadinha no pincel, tira o excesso. Agora eu vou trabalhar com o... Eu sempre dou uma agitadinha antes, agora eu vou trabalhar com o azul celeste. Eu vou começar pelo lado de cima para dar tempo de dar uma secadinha aqui embaixo, tá? Para não borrar. E é assim, muito simples, gente, uma camada só, tá? De um céu azul ensolarado. Porque aqui é o fundo, depois nós vamos cobrir tudo com o pontilismo. Então, é só o fundo. Eu gosto muito dessa tinta porque ela tem uma cobertura muito boa. Mas, ó, a Acrylex não me patrocina. Então, não estou obrigando ninguém a usar Acrylex, tá? Você usa a tinta que você encontrar, como tiver o preço melhor. Qualquer marca, que tenham as cores que vocês amam, tá? Muito simplesinho. Aqui a gente só toma um cuidadinho pra não borrar, porque o verde ainda não tá completamente seco. Nós acabamos de pintar. Quando a gente tem uma superfície maior, a gente pode até colocar uma fita crepe, sabe? Pra poder fazer a linha reta bem direitinho. Mas aqui, como nós vamos cobrir tudo com pontinhos, é um simples finalzinho aqui.
ok? Prontinho. E tá feito o nosso fundo. Acabou de usar a tampa, lava o pincel, tira o excesso, para você não perder o seu material, tá? Eu acabei de usar, vou deixar ele um pouquinho na água limpa. E aqui, então, tá o fundo da nossa árvore. Vamos esperar secar, eu acredito que uns 10 minutinhos já vai estar seco. E a gente pode ir para a segunda etapa, que é desenhar o nosso ipê, pintar o tronco e depois começar a fazer as florzinhas. Bom, já tá sequinha a nossa tinta. Vamos continuar aqui com o nosso trabalhinho, nosso ipê. Vou pegar o lápis branco, mas você, mais uma vez, pode usar o grafite, não tem problema, tá? Vou traçar aqui, de novo, o eixo. O grafite, se você for usar, pode usar ele bem fraquinho. Também não tem problema, porque a gente vai cobrir tudo com pontinhos. Eu tô sempre lembrando disso, né? Traçamos uma linha aqui, só pra gente ter o eixo, né, da nossa árvore. Agora, então, eu vou fazer o tronco. Então, eu tracei o eixo, eu venho com uma linha aqui, outra linha aqui, tá? Ah, mas eu achei que ficou muito grossa. Você vai usar a sua borracha, se você usou grafite, eu, no caso aqui, uso um cotonetinho molhadinho, tiro o risquinho e a gente vai lá. Quero um tronco mais fininho. Então, eu vou começar minha árvore um pouquinho aqui no chão, né? No chão mais larguinho. Aí, eu venho com o tronco aqui e vou começar a fazer uns galinhos. Tá? Aí, não tem problema. Aí, você vai soltar a sua criatividade e fazer aqui o seu desenho de árvore. Todo mundo desenhou uma árvore como quando era criança, todo mundo sabe mais ou menos fazer isso. Então, não vem com desculpinha de, eu não sei desenhar, sabe sim. Aqui, ó. Prontinho. Então, nós temos aqui um risco de árvore, tá? Agora, nós vamos usar o pincel, porque a gente vai fazer a base, né, do tronco. Então, meu pincel já tá úmidozinho, eu seco aqui, já deixo ele de lado. Eu vou usar aqui agora a tinta fosca, mas pode ser a PVA também, tá? Mas é a que eu peguei aqui. É a tinta 526 marrom escuro, tá? Pra gente fazer o tronco. Aqui eu nem preciso também utilizar um potinho, eu vou usar a própria tampinha da tinta. Molho o pincel umedecido e vou aqui em cima do meu risco de árvore. Gente, é muito relaxante fazer isso. E enquanto a gente faz os trabalhos, é muito importante a gente observar como que a gente se sente fazendo isso. Eu sinto prazer fazendo isso, eu me sinto desafiado fazendo isso, é muito difícil para mim. Eu fico o tempo inteiro olhando meus errinhos. Ai, não consegui fazer do jeito que eu pretendia. Ai, ficou tortinho. Ou tá sendo gostoso. Ouvir a sua musiquinha preferida, sentir o pincel passando aqui na base. Então, pra gente, né, esse convite que eu faço para você que nunca teve esse costume de pintar, é se observar, né? Então, a gente não se preocupa tanto com o resultado. O que é importante aqui é a gente se colocar um desafio e descobrir como realizar esse desafio da forma mais
prazerosa possível, da forma mais eficiente possível. E na arte, a gente sempre aprende com os nossos errinhos, né? Então, assim, errar é uma coisa que faz parte. Eu até gosto quando eu erro, porque eu não vou repetir aquilo, porque eu descobri uma saída para alguma solução. Então, assim, não se cobrem. Tentem fazer o trabalho de vocês curtindo, tá? Aqui, ó, nós acabamos de pintar a nossa árvore e vamos esperar mais um pouquinho ela secar também. Acho que 5 ou 10 minutinhos ela vai estar sequinha. Depois de seco, depois de pronto, a gente consegue tirar esses riscos. Se você usou lápis branco, é só passar um cotonetinho úmido, mas se você usou grafite, vai estar bem fininho e não deve estar aparecendo nada. No meu aparece mais, né? Porque esse lápis branco, ele tem a ponta grossa, porque ele é feito de giz. Então, ele solta essa poeirinha, mas é muito fácil tirar com um cotonetinho úmido, ok? Vamos começar. Eu vou usar essa pecinha aqui. Bom, então nós já estamos com o nosso tronco aqui quase seco e vou começar a fazer os buquezinhos de florzinhas, tá? Já separei aqui 3 tons de rosa, um clarinho, um médio e um mais escuro. Se você tiver um tom de rosa só, você pode ir misturando com o branco e fazendo várias tonalidades. Aqui nesse trabalho, a gente não tem problema em misturar cor, porque como é uma árvore e vão ter, né, centenas de tons de rosa, a gente pode ir misturando e trocando os tons de rosa, tá? Eu escolhi 3 aqui, mas quando eu me empolgo, às vezes eu uso muito mais tons. Vai depender muito aí do que a gente estiver pintando, na hora o que a gente estiver sentindo. Então, a gente vai pegar o compasso e fazer vários círculos, tá? Não se preocupa, não tá dando pra ver agora, mas eu, quando terminar aqui, vocês vão ver. Vocês vão traçando esses círculos onde vocês acharem, tá? Desde que a gente tente aí fazer mais ou menos um contorno de árvore. E aí a gente tá usando um tamanho aqui no compasso, mas depois a gente vai fazer uns à mão mesmo, né? Que a gente vai fazer com o próprio pontilhismo. Porque a gente vai usar círculos menores, porque o nosso desenho aqui, ele é bem pequeno. Ai, Silvia, eu não tenho prática de usar o compasso. Olha, gente, eu que tenho prática, eu vou dizer, para usar ele assim pequenininho, é difícil, não é simples não. Então, não se preocupem. Não se preocupem, o importante é a gente curtir o processo, tá? Vamos curtir o processo. Tá? Então, olha, aqui, deixa eu chegar mais pertinho aqui para você ver. Eu tracei vários círculos, usando aqui as pontas dos galinhos que eu desenhei. E vocês podem reparar também que tem uns espacinhos entre um círculo e outro, não faz mal, tá? Existem aquelas réguas que é tipo um gabarito, que tem os formatinhos de círculo. Por que eu não usei aqui e preferi o compasso? Porque no compasso fica marcado, embora vocês não estejam conseguindo ver aqui, mas no de vocês vão ver que o centro do círculo fica marcado. E a gente sempre começa os buquezinhos aqui pelo centro, né? Então, é importante ser com compasso por conta disso. Mas, se você não tem o compasso, eu também vou te ensinar a gente fazer esses círculozinhos sem instrumento nenhum, nem compasso, nem régua. Aqui eu coloquei para vocês terem um pouquinho mais de segurança na hora de fazer. Né? Se vocês lembrarem do exercício da florzinha, o exercício da florzinha que nós fizemos é bem isso. Vai fazer o pontinho central e fazer os pontinhos em volta,